Amém. Boa noite. Diz que vai esfriar. De acordo com o Betinho, vai quebrar uns motores à noite. Quando esfria, endurece tudo. E a hora que liga o motor, quebra o motor do caminhão e Deus abençoa a família do Betinho e da Débora. Faz parte, né? Faz parte, né? É a vida, né? A vida, ela não tem novidades. Ela é cheia de surpresas. E nós temos que estar atentos, porque a gente aprende com a vida, e quando a vida ela se torna um aprendizado, então a gente sofre menos. O duro quando a gente não entende o trabalhar de Deus, o movimento de Deus, né? E aí sim a vida da gente se torna muito complicada. E a pior coisa que existe é você tentar entender Deus. Não dá para entender Deus. A nossa mente não consegue captar Deus, mas a gente pode aprender a viver com Ele. Amém, gente? Amém? Aprender a andar com Ele. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que teve que aprender a duras penas, com muitas dificuldades. Ele aprendeu a depender de Deus e a andar com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 31, 55. Gênesis 31, 55. E depois nós vamos ler em seguida dois primeiros versículos do 32. Então vai ser o último do 31 e o primeiro e o segundo do 32. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Agora o 32:1. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. 2. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Ok? Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado a Deus por esta noite, pelo privilégio de estar aqui ministrando a Tua palavra, e eu quero Te bendizer, Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa realidade, as nossas necessidades. O Senhor sabe o quanto precisamos aprender, crescer, e quero Te pedir, Pai, que o Senhor me abençoe aqui na ministração desta palavra, em nome de Jesus, amém. Deus chama que tipo de pessoas? Que tipo de pessoas você acha que Deus usa? Às vezes a gente tem uma impressão que Deus chama pessoas perfeitas. Aliás, é muito difícil ser um homem de Deus. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ver imperfeições em pessoas que Deus usa. E aí está o grande problema nosso. Nós queremos que a pessoa que se diz homem ou mulher de Deus seja perfeita aos nossos olhos. Mas o pior é exigir da pessoa o que ela não pode ser. E é por isso, às vezes, presta atenção, que na história bíblica, Jesus teve sérios problemas com quem? Com líderes religiosos, a quem o povo exigia um padrão de perfeição muito alto, amém? E eles não podiam ser aquilo, então o que eles se tornavam?
Vamos ver quem aceita, acerta essa. Quando a pessoa não pode ser algo que os outros esperam, e ele aparentemente ele se torna, mas não é. O que ele é? Falso, hipócrita. Hipócrita, exatamente. O maior problema hoje de pessoas que querem andar com Deus é que a engrenagem do sistema espera que eu seja um cara perfeito, mas eu sou um homem normal. Eu tenho dia que eu faço uma coisa que eu não devia fazer, eu entristeço minha esposa, né? E as mulheres da igreja acham que o Lael é perfeito. Não, tem que ser um pastor, tem que tratar a pastora certinho, né? Que a Rosângela também seja perfeita comigo, ela não pode falhar. Se falhar, não pode nem orar mais por mim. E não é assim. Por quê? Diga para o seu vizinho aí, ó, Jesus morreu por pecadores, inclusive você. Inclusive você. Ok? Então não exige a perfeição de pessoas, porque pessoas, mesmo pessoas que estão nesse púlpito aqui, vão falhar, vão ser imperfeitas, e a minha guerra hoje, todos os dias, é mostrar para você que apesar de o pastor Lael falhar, né? E outra, é só estar aqui na frente, irmão. Tem hora que eu ensaio, faz tudo bonitinho, e na hora erra. Eu dou sorriso, falei, sou humano. Né? Sou humano, glória a Deus, falei de novo. Por quê? Porque as pessoas querem que nós sejamos perfeitos. Irmão, se um dia for gravar um disco lá, tem que ser perfeitinho. E se falhar, volta, grava de novo. Entendeu? Até sair perfeito, né? Aqui não tem jeito, aqui é ao vivo. Então, nós temos que entender que falhas podem acontecer, qualquer pessoa pode errar, mas nem por isso Deus deixa de ser Deus, e nem por isso Deus deixa de usar pessoas imperfeitas. Aqui é o ponto. Jacó era um camarada complicado, o cara que nós acabamos de ler o texto aqui, né? E é interessante que no ventre ele brigava com o irmão dele já. A Bíblia diz que a Rebeca teve gêmeos, né? E eles quebravam o pau lá dentro. E o problema era tão sério, gente, tão sério, que ela orou a Deus para saber por que ela estava sofrendo sem a criançada nascer. Já estava sofrendo no ventre. E, né? Não é só depois que nasce que mãe sofre, não, né, mães? No caso de Rebeca, a coisa estava lá dentro ainda, encrenca. E a briga entre os dois lá dentro era tão grande que ela orou a Deus, olha só, e quando ela buscou o Senhor, Deus falou para ela, olha, isso aí é porque o maior, o mais velho, vai servir o menor. Deus escolheu o caçula para ser o filho da promessa. E quando ele nasceu com a mão no calcanhar do Esaú. E aí, para fixar o nome, colocou, né? Enganador. Colocaram o nome dele de enganador. Jacó quer dizer usurpador, enganador. É aquele que está traindo, que está com a mão no calcanhar. Porque a ideia de que calcanhar é o ponto fraco, né? O ponto onde a pessoa está por trás, não consegue ver, né? Então, é assim que nasceu Jacó debaixo de uma promessa, Deus iria usar este menino, e é interessante, né? Que Esaú se dedicou à caça, e Jacó se dedicou a estar ali com a mãe em casa, nos afazeres domésticos. Não foi um menino muito de aventura como Esaú. E o pai se afeiçoou do mais velho, do Esaú, né? E a mãe se afeiçoou ao Jacó. E aí, só que o Jacó era muito
muito espertalhão. E ele percebeu que ele ia perder tudo. E provavelmente dele deve ter contado para ele que a bênção era dele, não era do irmão. Então ele começou a armar para o irmão. Deu um dia lá que o Esaú foi caçar, chegou com muita fome, e Jacó já tinha preparado um manjar, um prato de lentilhas famoso nas escrituras. E aí o cara, me dá esse prato dele para mim comer, eu estou com fome. Cara, então me vende o direito da primogenitura aí, e você pode comer o pratinho de lentilhas. E diz a Bíblia que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Só que tinha mais uma coisa, existia uma bênção especial que o pai fazia sobre o filho mais velho. E Jacó e Esaú era quem tinha o direito, e Isaac preparou um dia especial para orar por Esaú, mas a Rebeca viu que o filho que não tinha direito ia receber a bênção especial, foi lá, enganou o pai. Jacó entrando no esquema, enganar o pai, levou a oração especial, e Esaú, quando soube, disse: vou matar Jacó. Esaú disse: vou matar Jacó, esse cara é um pilantra, já me roubou direito, que seu direito de bens ele já tinha levado, agora me leva a bênção também? Não, vou matar esse cara está no meu pé, não, chega, E aí, irmãos, a história desenrola. O que aconteceu? Jacó fugiu para a casa do tio, irmão de Rebeca. E a Bíblia diz que ele ficou 20 anos lá, Alguns dizem que Jacó colheu tudo que ele plantou, Diz que ele foi enganado 10 vezes, o salário dele foi trocado 10 vezes, ele trabalhou 14 anos por 2 mulheres, 7 anos mais 7 anos pela outra. Antigamente era caro para o Betinho casar, 7 anos de trabalho para você casar com uma mulher, imagina? O negócio era caro, muito caro para casar, Imagina 7 anos de trabalho, dá dinheiro para chuchu, gente, E aí, depois trabalhou 6 anos, e o patrão dele, que era o tio dele, trocou o salário dele 10 vezes. Se você ler a história, você vai ver que esse menino ralou, pagou um alto preço por tudo aquilo que ele fez. E diz a Bíblia, coloca para mim, Yosef, Gênesis 31, verso 1, 2 e 3. Mas apesar disso, irmãos, lembre-se de uma coisa: quando Deus chama uma pessoa, Deus cuida dela. Então diga comigo: Deus cuida de mim. Irmão, não importa se as pessoas estão te maltratando, estão te humilhando, estão te diminuindo, estão tentando fazer mal para você, tentando te prejudicar. Querido, entenda, Deus cuida de você. Deus cuida, não é porque você é bom, não é que você é bonzinho. Jacó não era bonzinho, não, ele era pilantra, mas ele encontrou alguém mais pilantra do que ele na vida, Muitas vezes tinha, eu digo que eu sempre penso, Jacó era um estagiário, estava aprendendo a armar para o irmão. Ele encontrou o professor PhD de usurpação, que era o Labão, pilantra de carteirinha, e apanhou na mão desse homem, sofreu na mão desse homem. Por quê, irmãos? Tudo aquilo que você planta, uma hora você colhe. Não importa se você é homem de Deus, tem chamado, se você, eu sou bonitinho, eu faço as coisas, não interessa, armou, fez coisa errada, o que você planta, você colhe, independente de se Deus tem um chamado ou não. E aí, irmãos, passaram-se 20 anos, ele estava no meio dessa guerra do tio dele, armando para ele, nesse meio tempo, olha o que acontece, capítulo 31, um capítulo antes daquele que nós lemos agora, olha só. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão, que era o tio dele, estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha. Irmãos, Deus abençoou Jacó porque Deus cuida. O cara armava, Deus abençoava Jacó com a armação.
Trocava o salário, Deus trocava também as ovelhas boas, vinha tudo para Jacó. Agora vai ser as malhadas, aí Deus abençoava as malhadas. Agora vai ser a salpicada, e Deus abençoava as salpicadas. Da maneira que o tio armava para ele, Deus mudava o esquema de novo e fazia que tudo aquilo que Jacó colocasse a mão, abençoava. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito. E olha só, o que os primos de Jacó diziam: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a riqueza à custa de nosso pai. Olha o verso 2. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Verso 3. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Irmãos, a gente não vai embora quando a coisa está ruim. A gente vai embora quando Deus fala: chegou a hora de ir. Tem gente que cai fora na hora: não, está ruim, não, estão armando para mim, estão fazendo coisa errada, não, vou embora. Não, só vá na hora que Deus falar. Se Deus não falou, claramente, não mexa um palmo. Né? Eu sempre digo que tem gente que toma decisões e acha que Deus falou, mas Deus não falou. E aí vai pela emoção e sai do projeto de Deus e entra por um caminho que é um caminho sem volta. Coloca para mim aí. Verso 13, filho. Hoje é o Yosef que está fazendo estágio lá em cima. Olha aí, olha Deus falando com Jacó: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Então Deus está dirigindo. Irmãos, a melhor coisa que tem na vida é quando o homem toma uma decisão e Deus já está na frente. A pior coisa é você tomar e Deus ficou atrás. E Deus falou: não, é aí. Não, eu acho que vai dar aqui. E ele briga, insiste e faz todo mundo errar e falhar por causa da sua teimosia, do seu orgulho e do seu achismo. Querido irmão, Deus, Ele tem o melhor para você, Ele tem um caminho para você, Ele tem um plano para você, Ele tem o melhor para você, e a melhor coisa nesta vida é saber que o dia de amanhã Deus já tem planejado, e o melhor eu quero e desejo e aspiro isso, com todas as forças, mas não me movo se Deus não der uma ordem. E aí, irmãos, o que Jacó faz? Jacó pega e não avisa o sogro que vai embora. Por exemplo, imagina se você vai mudar de cidade, ok? Betinho, você vai mudar de cidade. Muda para lá para o Nordeste e proíbe a sua mulher de falar para a mãe dela que ela vai mudar. E você também não conta para ninguém da sua família, vai embora. E aí um dia, para alguém lá na frente da sua casa, toca a campainha, aparece um outro estranho lá. Uai, cadê? Não, ele mudou para o Nordeste. Seu pai, por exemplo, o que você acha? Hein, o que você acha, Débora? Que a sua mãe aparece lá, aperta a buzina, aparece um cara na casa, sai no portão. Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós mudamos aqui, nós alugamos aqui faz 2 meses. Nós mudamos. Imagina? A dona Irene lá visitar a Jaque, vai lá, entra no condomínio, aperta o botão: eu quero visitar o Rodrigo Portel, a Jaqueline. Eles não moram mais aqui. Mas como? Não me avisaram? Foi isso que Deus mandou Jacó fazer? Foi isso que Jacó mandou fazer? Deus mandou Jacó fazer? Não. Não foi isso que Jacó disse, que Deus disse para Jacó. Mas Jacó fez isso. Sabe por quê? Porque quando a gente não está bem, a gente inventa problema. Olha só,
Deus manda Jacó voltar para casa porque ele fugiu, porque tinha criado um problema com o irmão. Agora ele vai embora e que o problema? Com o sogro. Com o sogro. Aí eu pergunto, Deus, o senhor chama a gente bugada assim, gente com problema? O cara tem problema. O cara tem problema. E Deus falou assim, não, eu gosto de gente assim, complicada, porque aí não é ele não vai se achar. Ele não vai se achar, porque é eu que estou fazendo, não é ele. Quando dá certo é eu, quando dá errado é ele mesmo. Quando dá confusão, é ele que fez, não fui eu não. Deus falou, volta para a terra. O que ele tinha que ter feito? Ó, gente, tio, sogrão, sinto muito, mas eu tive a conversa com Deus, Deus falou para mim voltar. O tio podia achar ruim, podia espernear, podia o quê? Mas o que ia acontecer? Deus não ia cumprir a palavra dele? Ai, coitadinho do Labão, se levantasse o dedo para segurar o Jacó ali. Ia começar a morrer tudo o rebanho dele, ia começar a ter um monte de problema. Por quê? Porque o cara resistindo, segurando o menino. Olha só, acompanha comigo, gente, estava lendo hoje. Aí o que aconteceu? Jacó saiu escondido. Passados uns dias, o sogro descobriu que o Jacó tinha fugido com as 2 filhas, com o rebanho, levou tudo embora. O Labão pegou uma turma de guerreiros lá e vamos pegar esse Jacó pelo colarinho. O que esse cara levou minhas filhas com a espada na força? Não, vou pegar esse cara. Encontraram no caminho os 2. O Jacó estava com um rebanho, caminhando mais lento, e o Labão já foi, né? Queria que já foi já de camelo, sei lá, de cavalo, do que eles foram. Alcançou a comitiva de Jacó e os 2 tiveram antes de Labão chegar no acampamento do Jacó, Deus à noite pegou o Labão. Amém, gente? Aquela pessoa que te prejudica, ela não vai muito longe, porque Deus pega ele. Eu me lembro do dia que eu vou contar uma experiência que veio na hora que eu estava apontando o sermão, Deus me trouxe a memória. Um dia Deus falou que eu ia casar com essa garota, foi lá pedir a mão dela em namoro. O meu sogro entrou em casa e mandou avisar, não vou conversar com o menino, pode mandar ele embora. Foi nesse nível o clima, gente. Eu lá na sala esperando, igual vara verde, encarar o velhão, né? Me pedir a mão da filha para namorar, uai. Tá fazendo tudo segundo o script, né? Certinho. Chego lá, o homem não quis conversar comigo. Aí a minha sogra avisou a Rosângela, avisa o Rael que ele não vai conversar com o menino, não. E aí, para variar, né? Não preciso contar para vocês que ele não topou com a minha cara. Né, gente? E para variar, quem sofreu mais? Ela que topou querer ficar comigo. A bomba caiu para o lado dela, porque ela estava todo dia lá em casa, eu só ia na segunda-feira namorar. Era o dia de namorar, segunda-feira. Então, eu ia um dia por semana, ele enfiava ele entrava em casa, a gente tinha que trocar de lugar, porque se ele fosse para um lugar, tinha que sair. Se ele fosse para a sala, se estivesse na sala, tinha que sair da para a copa. Se eu estivesse na cozinha, ele entrasse na cozinha, tem que sair, igual um cachorro com o rabo meio das pernas. Porque o homem era a expressão da opressão, né, nega? Uma opressão mesmo, uma cara de fechada. E eu me lembro que a Rosângela, marcamos o casamento, e ele falou que não ia no casamento. Não ia, falou que não ia. E a Rosângela falou assim, bem, estou esperando o senhor lá na igreja. A gente não sabe o que aconteceu na noite anterior, mas a gente desconfia que Deus deu um sonho para ele. E ele entrou 2 vezes. E tá as fotos registradas, irmão. Ele entrou, mas a cara dele ele não estava lá, ele queria estar em outro lugar. O rosto dele estava de alguém que não estava muito afim do que estava acontecendo, mas ele
Deus colocou ele lá. Irmãos, a verdade é simples. Ai daquele que atravessa no caminho de Deus. Então Labão tentou, vou pegar esse Jacózinho, ele vai ver o que é bom para tosse. Chegou no meio do caminho e falou, não toque nele, não fale nem bem, nem mal. Deus falou, não fale nem bem, nem mal, por quê? Porque Jacó tinha feito a coisa errada, gente. Falou sem despedir, não confiou em Deus. Sabe por que ele não confiou? Olha só o que a Bíblia diz. O Labão perguntou, por que você não me avisou que você estava saindo? Coloca lá, filho, 31. Olha só. Põe a versão NAA, filho. NAA. Daniel, ajuda aí, Daniel. NAA. Eu gostei da versão. Olha só como é que o Jacó respondeu. Porque tive medo. Meu irmão, Deus chama pessoas de que tipo? De qualquer tipo. Pessoas medrosas também. Você é medroso? Eu tenho medo. Deus gosta de gente assim. Por quê? Quando ele te usar, não vai ser você, vai ser ele. Quando ele te fazer grande, não é você, é ele através de você. Quando você for corajoso, não é você, é ele dando coragem para você. Quando você tiver um desafio grande para fazer, você é medroso, você não vai passar. Mas com a coragem de Deus, você vence qualquer parada. Só que aí tem um negocinho. Quando você vê que você tem problema, o que você tem que fazer? Pedir ajuda. Andar como se Deus estivesse com você. E aí o que acontece com Jacó? Jacó tinha a palavra, eu vou estar com você. Até você, vou estar com você, eu vou cuidar de você. Deus tinha prometido para Jacó, mas Jacó parece que não aprende, entendeu? Parece que não aprende, e nem por isso Deus joga fora, descarta. Não, esse cara não aprende, vou mandar embora. Não, eu vou insistir com ele. Diga comigo, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Você é meio teimosinho, meio durinho, meio né, complicado. Tem mulher complicada ou não? Homem complicado? Não, homem é tudo certinho. Os homens não tem problema, né? Só as mulheres. Deus existe? Não. Deus não desiste. Deus não desiste. E continua batendo. E quanto mais você esperneia, mais ele te pega. Quanto mais você tenta correr, mais ele vai cercando você. Porque não tem jeito de escapar. Quando Deus começa um trabalho na vida de uma pessoa, ele vai fazendo curva, né? A gente pensa que é esperto, gente. A gente pensa que é esperto, mas Deus é muito mais esperto do que a gente. Quando você está pensando, ele já está. Estou planejando fazer isso. Deus vai lá e quebra o teu esquema. Quebra o teu plano. Tive medo. Olha lá, coloca, filho, de volta, 31. Tive medo. Pensei assim. Olha só, gente. Aqui está o problema. Quando você tem medo, quando você não está confiando em Deus, o que você faz? Você tem medo e aí o que você pensa? Você pensa em ser corajoso, em fazer a coisa certa? Não. Geralmente a ideia que dá não é Deus que deu, é o cão que deu. Essa ideia aí que passou na mente dele, não foi Deus que deu, porque ele foi movido pelo medo. E quando você está sendo movido pelo medo, Deus não está nesse negócio. O medo é uma faceta da incredulidade. Quando você está com medo, não tem fé ali. E quando não tem fé, Deus não está ali também. E quando você está com o coração cheio de medo, tudo que você pensa é besteira do cão. Pensei assim, para que não aconteça que me tome as forças das suas filhas. Qual o medo de Jacó? Por que ele fugiu escondido? Eu tinha medo que já Labão pegasse as mulheres dele, e os bens dele, as coisas dele.
Irmãos, Deus não mandou ele fazer desse jeito, mas ele fez. E Deus abandonou Jacó? Não. A hora que o Labão veio para acabar com ele, Deus falou para Labão, não toque nele. Mas ele fez caca, tudo bem, mas não faz, não mexe nele não. Ele fez mal, não devia ter feito assim. E aí, no final das contas, o texto que nós lemos, capítulo 31, 55, coloca lá, filho. Você lê a Bíblia depois, você vai ver que eles fizeram um pacto, se perdoaram, se abraçaram, né? Deve ser com aquela carona do meu sogro, né? Igual eu dei um abraço no meu sogro, assim, na hora que fui pegar a Rosângela, né? Eu fui dar aquele abraço nele, ele fez assim, ó. Estava tão querendo dar um abraço em mim, e virou o rosto assim para o lado, assim, ó. Porque ele não queria me dar um abraço. Mas eu abracei ele. Irmão? Amém? Eu creio que Labão e Jacó também deram aquele abraço. Mas resolveu o problema. Irmãos, pensa uma coisa. Jacó fugiu porque ele tinha um problema com o irmão. Agora ele sai e cria outro problema. Deus fala, não. Vai resolver o problema agora. Senão você vai ter que voltar depois para resolver o problema que você gerou aqui. Então Deus traz o Labão, faz um acerto. Deus chama? Chama. Mas manda acertar os ponteiros. Porque não pode ficar coisa para trás. Diga para o seu irmão, não deixa as coisas para trás. Não deixa pendência para trás, principalmente relacionamento. Relacionamento pendente para trás é problema. Tem que resolver. Deus tem um chamado, Deus cumpre as promessas. Deus tinha promessa para Jacó, prometeu para ele que ele ia tomar posse daquela terra, a descendência ia tomar posse, seria como a areia do mar. As promessas estavam em pé. Deus usa qualquer um, até um Jacó, criador de problema. Deus cria, Deus permite que essa pessoa extremamente complicada seja o herdeiro das promessas. Só que isso não quer dizer que ele vai criar problema e não vai resolver, não. As cacas que você faz, resolva. Os problemas que você gera, tem que resolver, porque as promessas estão em pé. Mas se você não resolver as coisas pendentes, a promessa não anda. Então Deus falou assim, tem que resolver esse negócio, senão a promessa não vai andar na vida de Jacó. Irmãos, que coisa linda. Labão foi, se despediu das suas filhas, deu beijo nas suas netas, arrumou um negócio. Pronto, não tinha pendências para trás, a não ser o irmão que ele estava vindo para resolver. Tá bom? Olha só, volta lá agora o texto. Isaías, isso. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos, suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para casa. 32, verso 1. Também Jacó seguiu o seu, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Diz, põe lá o texto. Verso 2. E quando Jacó viu os anjos, disse, este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Maanaim, quando a palavra em hebraico termina em in, quer dizer plural, são dois lugares. Maanaim são dois lugares. Maanaim é dois lugares. E aí é o seguinte, qual é os dois lugares? O acampamento de Deus e o acampamento de Jacó. Amém, gente? Deus mandou os anjos virem ao encontro de Jacó. Por que Deus mandou os anjos encontrarem com Jacó? Aqui tem uma lição maravilhosa. Quem você aqui acredita que Deus tem promessas na sua vida? Amém? Então guarde bem o que eu vou falar. Toda pessoa que tem uma promessa de Deus, de vez em quando, Deus vai mandar um sinal dizendo, até aqui está indo tudo bem. Sabe qual é o anseio? Qual deve ser o seu anseio? Deus, me manda o sinal para saber como é que está, como é que não está, né? E a gente fica ali, né?
igual eu e a Rosana tem um monte de promessas. De vez em quando Deus fala aí, tum. Esses dias nós estávamos orando, não sei porquê, achei ali no escritório. Aí de repente a Rosana falou assim, eu já vi esse negócio aqui acontecer. Isso aqui não, essa cena aqui, Deus já tinha me mostrado que ela iria acontecer. O que é isso, irmãos? É Deus sinalizando para nós que Ele está no controle. Deus está cuidando. Aí a gente olha para o passado, mas Deus ainda está comigo, eu fiz um monte de coisa errada. Não interessa o que você fez, interessa é onde eu estou com você, onde eu estou trazendo você, onde eu estou me movendo para sinalizar. Jacó, é isso aí, acerta os ponteiros, isso mesmo, arruma com Labão, agora arruma com o seu irmão, tem que consertar, tem que renovar, tem que resolver os problemas, é por aí. Esses anjos aqui sinalizam para Jacó que as coisas que eu faço de errada, eu tenho que resolver, porque as promessas estão gritando para me puxar para frente. Então eu tenho que resolver as coisas pendentes, para que as promessas possam caminhar. Amém? Estão comigo ainda? E aí, né? Quando Labão encontra Jacó, eu gostaria de enfatizar aqui. Quando você está fora do propósito de Deus, você tem que tomar cuidado, porque você faz o que não deve. Ele falou, porque tive medo, pensei que você ia pegar as suas filhas de volta, então eu saí escondido, né? Só que Labão lançou uma acusação. Qual foi a acusação que Labão lançou? Olha, alguém da sua comitiva foi lá na minha casa e roubou meus deuses. Porque Labão não era adorador do Senhor, ele tinha altares. E alguém do acampamento de Jacó tinha ido pegar, e Jacó não sabia que alguém tinha roubado. E quem tinha roubado? Raquel tinha roubado e tinha escondido. Para resumir, quando Labão lançou a acusação, Jacó pegou e falou o seguinte: olha só, você que é uma mulher de Deus, você que é homem de Deus, toma cuidado com aquilo que você fala. Essa pessoa que pegou, que morra. Que morra essa pessoa que roubou esses deuses seus. Quando você tem um chamado de Deus, sua palavra é palavra profética. E ele falou estando errado e não sabia que alguém que ele amava muito, a mulher que ele mais amava, é quem tinha pego os deuses. Irmãos, logo em seguida, Raquel engravidou e morreu no parto. Por quê? Porque, às vezes, nossas palavras têm consequências. Nossas decisões, mesmo tendo um chamado de Deus, ouça o que eu estou falando. Mesmo tendo o chamado de Deus, mesmo as promessas de Deus estarem valendo na vida de Jacó, a mulher dele não sobreviveu, porque ele lançou uma palavra e a palavra se cumpriu. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que diz, porque o que eu falo pode gerar vida ou pode gerar morte. E ele, no afã de mostrar que ele era o bom, que ele não tinha feito nada errado, que ele estava certo, eu saí escondido porque você ia pegar as filhas, e eu não roubei de ninguém, e se alguém roubou, que morra. A Raquel escondeu do pai, o pai não achou, mas a palavra pegou. E logo depois Raquel veio a falecer no parto. E lá fica o Jacó viúvo da mulher que ele mais amava. O que eu estou querendo ensinar com isso? Que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Porque os nossos medos, as nossas decisões que não conferem com as de Deus, podem trazer problemas para nós. Amém, gente? Amém?
E outra coisa que também preciso ensinar para vocês. Um desafio chama outro. Diga para o seu vizinho aí. Quando você vence uma batalha, prepare-se para a maior que vem a seguir. Amém, gente? O que Jacó tinha acabado de ver? Os anjos. Ei, agora eu quero ver quem está comigo, quem vai contra mim agora. Os anjos estão comigo, vieram me encontrar, ó. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ei, Jacózão, tranquilinho. Mandou lá uns mensageiros para conversar, para ver, avisar o Esaú que ele estava voltando. Quando o mensageiro volta, qual é a mensagem que ele traz? Ó, fui conversar com o seu irmão, aquele que você tem um probleminha, né? Ele está vindo aí com 400 homens para conversar com você. Gente, quem é que vem com 400 homens para bater um papo? Você iria encontrar com o seu irmão com 400 homens? É um irmão que você tem um problema? Eu vou caminhar. Com o meu pelotão de infantaria aqui para ver o que vai sobrar desse irmãozinho aí. É hoje que eu vou encerrar o assunto com o meu irmão. É isso que Jacó entendeu. Quer ver? Olha lá. Gênesis 32, 7. Tinha acabado de ver os anjos. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Irmãos, um desafio traz outro. Qual é o problema de Jacó? Medo. Irmãos, aí você vai ler a história de Jacó. Depois Jacó tem 2 filhos, né? Tem 11 filhos, nasce o Benjamim, o 12º. Aí ele vai morar numa região, o Levi e o Simeão vão lá, destroem uma cidade, né? E ele tem que fugir de novo, porque senão a família vai ser destruída. Tá? De repente, os irmãos vendem José. Amém, gente? Lembra desse fato? Vendem José e ele chora a morte do filho mais. Aí precisa do Benjamim para comprar comida. Lembra do texto? O que Jacó tem? Eu tenho medo que matem agora. Eu venho a perder o Benjamim. Irmãos, é o cara que viveu até o fim com problema, com medo. Mas Deus usou Jacó. E o mais interessante, quando ele lutou com o anjo, e, né, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E é interessante que o nome da nação, preste atenção, o nome da nação que Deus escolheu para trazer Jesus, chama-se o nome que Deus deu para o complicado. Amém? Deus não podia ter colocado, né, Israel para Abraão, que foi um cara sensacional. Tinha as falhas dele? Tinha. E o Isaac também tinha falhas? Tinha falhas também. Por que não colocou o nome, né, de Isaac, colocou Israel? Não. Deus quis pegar o Jacó, que chamava enganador, e falou assim, vou dar um nome melhor para você. E esse nome foi o nome que selou o nome da nação onde veio Jesus. E até hoje nós temos uma nação, né? O nome dela é Israel. O nome do enganador, do cara complicado que Deus chamou. Você olha para você e fala, Deus pode me usar, pastor? Eu tenho tanto problema. Eu sou tão complicado. Eu tenho minhas manias, pastor, né? Eu tenho meus medos, né? Então, diga assim comigo, Deus, obrigado pelas minhas fraquezas, porque através delas, o Senhor vai me pegar. E não é? Se o seu problema é medo, vai ser o medo, né? Mas tem a ira também, tem gente que é irado, né? Aqui não tem ninguém irado, graças a Deus, ninguém que fica irado, todo mundo aqui é santinho, bonzinho. Mas tem gente que o problema não é o medo, é a ira, né? O cara que fica irado, qualquer coisinha está nervosinho, né? Ou nervosinha, né? Porque às vezes é mulher, amém? Irmãos, a ira e o medo são facetas do pecado que impedem nós herdarmos as promessas, elas atrapalham as promessas, mas Deus, diga comigo, Deus está acima das minhas fraquezas, Ele me usa e me capacita e me aperfeiçoa
através das minhas fraquezas. O apóstolo Paulo fala disso: eu tenho que me gloriar, me glorio nas minhas fraquezas, porque Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por esta palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ensina, um Deus que nós precisamos tomar cuidado, porque apesar das promessas que o Senhor tem para conosco, nós precisamos estar, ó Deus, atentos para o movimento do Senhor, obedecer a sua voz e compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus abençoa cada família aqui representada. Pai, eu não sei quais são os desafios que cada um está enfrentando, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem caminhos que ó Deus, que só o Senhor pode escrever. E nós estamos aqui hoje porque nós desejamos andar por esses caminhos, caminhos melhores, caminhos onde o Senhor está conosco, onde o Senhor sinaliza a sua vontade, o seu querer, onde o Senhor mostra e revela que o Senhor está no controle e que Ele continua adiante de nós, apesar das nossas limitações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos, edifica-nos, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a resolver aquilo que ficou para trás. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer os consertos que precisam ser feitos, para que nada venha atrapalhar a promessa do Senhor nas nossas vidas. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos ter um trabalho final de semana, sábado às 18 horas, domingo às 10 horas e às 18h30. Vamos ter 3 períodos. Vamos aproveitar bem o pastor Márcio. O pastor Márcio vem de Curitiba. Ele é uma bênção. Amém, gente? Não perca a oportunidade, né? Ele vai vir com muita disposição. Ele está animado, mas eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês venham, estejam presentes, para que a gente possa fazer um trabalho abençoado. Amém? Vamos vir para frente. Amém? Você que está conosco na internet, Deus abençoe a sua vida até domingo, né? Domingo talvez nós vamos transmitir, né? Não sei se sábado, domingo vamos transmitir, não estamos ainda certos, vamos decidir sobre isso, mas domingo com certeza estaremos transmitindo. Mas venha sábado às 18 horas, esse evento é um trabalho de libertação, de cura, e tenho certeza que serão abençoados aqueles que estiverem aqui, né, que ele vai estar orando por imposição de mãos, e eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe a sua vida até domingo.